Você sabia que existem frutas que você provavelmente está consumindo todos os dias, que estão literalmente destruindo sua memória, acelerando o declínio cognitivo e aumentando drasticamente seu risco de desenvolver demência após os 60 anos? E ao mesmo tempo, existem 4 frutas específicas que têm o poder comprovado de proteger seu cérebro, regenerar neurônios e prevenir doenças neurodegenerativas. Eu sou o Dr. Augusto Cury e hoje vou revelar exatamente quais são essas frutas, por que elas têm efeitos tão opostos no seu cérebro e como você pode usar esse conhecimento para proteger sua mente nas próximas décadas. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode literalmente ser a diferença entre envelhecer com uma mente lúcida e brilhante ou perder gradualmente suas memórias, sua identidade e sua autonomia. Antes de revelar quais são essas frutas específicas, preciso que você entenda algo fundamental sobre o funcionamento do cérebro que a maioria das pessoas ignora completamente até que seja tarde demais. O seu cérebro não é um órgão estático que simplesmente envelhece passivamente com o tempo. O seu cérebro é um órgão dinâmico que está constantemente se regenerando, criando novas conexões neurais, ou, por outro lado, degenerando, perdendo neurônios e acumulando substâncias tóxicas que destroem sua capacidade cognitiva. E aqui está o que é absolutamente crucial que você compreenda. A direção que seu cérebro toma, regeneração ou degeneração, é determinada em grande parte pelas escolhas que você faz todos os dias. Especialmente após os 60 anos, quando seu cérebro se torna mais vulnerável a danos oxidativos, inflamação crônica e acúmulo de proteínas tóxicas como beta-amiloide e tal, que são as marcas registradas da doença de Alzheimer. Durante décadas, estudando a mente humana, a inteligência emocional e os processos neurobiológicos que sustentam nossa cognição, descobri algo que deveria ser ensinado em todas as escolas, em todas as famílias, em todos os consultórios médicos. O que você come não apenas alimenta seu corpo, alimenta ou envenena seu cérebro. E quando falo de envenenar, não estou usando uma metáfora dramática. Estou falando literalmente de substâncias presentes em certos alimentos, incluindo algumas frutas que parecem saudáveis na superfície, que desencadeiam processos neurotóxicos que aceleram o envelhecimento cerebral, destroem a memória e pavimentam o caminho para a demência. Então vamos começar com a parte mais importante, a informação que pode salvar sua mente. As 4 frutas que você deve evitar ou consumir com extrema moderação se quiser proteger sua memória após os 60 anos. A primeira fruta que destrói sua memória é uma que provavelmente está na sua cozinha neste exato momento, que você pode estar consumindo diariamente, acreditando que está fazendo algo saudável. Suco de frutas industrializado, especialmente suco de laranja de caixinha. Agora, você pode estar pensando, mas Dr. Augusto, suco de laranja não é uma fruta, é um suco, e você está correto. Mas preciso incluir isso, porque milhões de pessoas após os 60 anos consomem sucos industrializados diariamente, acreditando que estão obtendo os benefícios das frutas, quando na verdade estão consumindo algo que é neurologicamente devastador. Deixe-me explicar exatamente o que acontece no seu cérebro quando você bebe um copo de suco de laranja industrializado. Primeiro, você precisa entender que quando uma fruta é processada em suco, especialmente em processos industriais, toda a fibra é removida. A fibra é absolutamente crucial, porque ela retarda a absorção do açúcar no seu sangue. Sem fibra, o açúcar da fruta, frutose, é absorvido rapidamente, causando um pico dramático de glicose no sangue.
E aqui está o que esse pico de glicose faz ao seu cérebro. Ele desencadeia um processo chamado glicação, onde moléculas de açúcar se ligam a proteínas no seu cérebro, criando substâncias chamadas produtos finais de glicação avançada, ou AGEs. Esses AGEs são altamente inflamatórios e danificam neurônios, destroem conexões sinápticas e aceleram o envelhecimento cerebral. Mas isso não é tudo. Quando há um pico rápido de glicose, seu pâncreas libera uma quantidade massiva de insulina para trazer o açúcar para baixo. Isso cria um ciclo de pico e queda, que não apenas desequilibra sua energia, mas ao longo do tempo leva à resistência à insulina cerebral, uma condição que agora é reconhecida como um fator chave no desenvolvimento de Alzheimer. Tanto que alguns pesquisadores agora chamam Alzheimer de diabetes tipo 3. E ainda tem mais. A frutose em excesso, especialmente quando consumida em forma líquida sem fibra, é metabolizada principalmente no fígado e pode levar à produção de gordura visceral e inflamação sistêmica. Essa inflamação não fica isolada no seu corpo. Ela atravessa a barreira hematoencefálica e inflama seu cérebro, danificando o hipocampo, a região crítica para a formação de memórias. Estudos mostram que pessoas que consomem regularmente bebidas açucaradas, incluindo sucos de frutas, têm volumes cerebrais significativamente menores, especialmente no hipocampo, e pontuam pior em testes de memória comparado com pessoas que evitam essas bebidas. Então aqui está a minha recomendação clara. Se você tem mais de 60 anos e quer proteger sua memória, elimine completamente sucos industrializados da sua dieta. Se você quer consumir laranja, coma a laranja inteira com toda a sua fibra. Mas evite transformá-la em suco, mesmo que seja suco natural feito em casa, porque mesmo sem açúcar adicionado, você está concentrando o açúcar natural da fruta e removendo a fibra protetora. A segunda fruta que destrói sua memória é ainda mais surpreendente, porque tem uma reputação de ser extremamente saudável. Bananas muito maduras, especialmente aquelas que já estão com a casca completamente amarela com manchas marrons ou completamente marrom. Agora, deixe-me ser claro. Bananas em si não são o problema. Na verdade, bananas em estágio adequado de maturação podem ser parte de uma dieta saudável para o cérebro. O problema são bananas muito maduras, consumidas regularmente por pessoas após os 60 anos, que já têm algum grau de resistência à insulina ou risco metabólico. O que acontece quando uma banana amadurece é que o amido, um carboidrato complexo, é convertido em açúcares simples. Uma banana verde tem principalmente amido resistente, que é excelente para a saúde intestinal e não causa picos de glicose. Uma banana levemente amarela tem um equilíbrio entre amido e açúcar. Mas uma banana muito madura é essencialmente açúcar puro, com muito pouca fibra efetiva restante. Quando você consome uma banana muito madura, especialmente com o estômago vazio ou como parte de uma refeição já rica em carboidratos, você está criando exatamente o mesmo problema que descrevi com os sucos. Pico de glicose, resposta exagerada de insulina, glicação de proteínas cerebrais, inflamação neuronal. E aqui está algo que poucos médicos discutem com seus pacientes. Após os 60 anos, sua tolerância a picos de glicose diminui drasticamente. Seu pâncreas não responde tão eficientemente. Suas células se tornam mais resistentes à insulina, seu cérebro se torna mais vulnerável aos efeitos tóxicos de flutuações de açúcar no sangue. Então, algo que poderia ter sido inofensivo ou até benéfico aos 30 ou 40 anos, se torna potencialmente prejudicial aos 60, 70, 80 anos. Conheci uma senhora de 68 anos que veio me procurar, preocupada com sua memória. Ela estava começando a esquecer nomes, perdia objetos constantemente, tinha dificuldade em se concentrar. Quando analisamos sua dieta, descobri que ela consumia diariamente
pelo menos 3 bananas muito maduras. Uma no café da manhã batida com aveia, uma no lanche da tarde e uma antes de dormir. Ela acreditava que estava fazendo algo extremamente saudável. Afinal, bananas são frutas naturais, ricas em potássio, não têm gordura. Mas o que ela não entendia é que para seu cérebro de 68 anos, já com algum grau de resistência à insulina, aquelas 3 bananas muito maduras estavam funcionando como 3 doses diárias de substância neurotóxica. Quando ela mudou para bananas menos maduras, reduziu para 1 por dia e equilibrou com proteína e gorduras saudáveis, em 3 meses ela relatou melhora significativa na clareza mental e memória. Não foi mágica. Foi simplesmente parar de bombardear seu cérebro com picos de glicose que estavam causando dano cumulativo. A terceira fruta que destrói sua memória vai te chocar porque é promovida constantemente como um superalimento. Frutas secas, especialmente tâmaras, uvas passas, damascos secos, figos secos. Agora, assim como com as bananas, preciso esclarecer. Frutas secas não são inerentemente ruins. Elas têm nutrientes concentrados, fibras, antioxidantes. O problema é a concentração extrema de açúcar e a forma como a maioria das pessoas as consome. Quando você desidrata uma fruta, você remove a água, mas mantém todo o açúcar. Isso significa que o açúcar está numa forma extremamente concentrada. Uma tâmara seca, por exemplo, pode ter o equivalente a quase 2 colheres de chá de açúcar. Se você come 5 ou 6 tâmaras como snack, o que muitas pessoas fazem porque são pequenas e deliciosas, você acabou de consumir o equivalente a quase 10 colheres de chá de açúcar. E pior, porque frutas secas são mastigadas rapidamente e são pequenas. Elas não geram a mesma saciedade que uma fruta fresca. Então, é extremamente fácil consumir quantidades excessivas sem perceber. Para um cérebro após os 60 anos, especialmente um cérebro que já pode estar começando a acumular beta-amiloide ou ter algum grau de neuroinflamação, essa carga de açúcar concentrado é devastadora. Ela alimenta processos inflamatórios, promove oxidação, interfere com a função mitocondrial neuronal. As mitocôndrias são as usinas de energia das suas células cerebrais e quando elas não funcionam adequadamente, os neurônios morrem. Existe também um problema adicional com muitas frutas secas comerciais. Elas são frequentemente tratadas com sulfitos para preservar cor e frescor. Sulfitos podem causar inflamação em pessoas sensíveis. E inflamação sistêmica sempre se traduz em inflamação cerebral. Então, minha recomendação: se você tem mais de 60 anos e está preocupado com sua memória, evite frutas secas ou consuma-as apenas ocasionalmente, em quantidades muito pequenas, não mais que 2 ou 3 unidades, e sempre combinadas com gorduras saudáveis ou proteínas que retardem a absorção do açúcar. A quarta fruta que destrói sua memória é talvez a mais controversa, porque estamos falando de algo que é tecnicamente uma fruta, mas que a maioria das pessoas consome como bebida. Uvas em forma de vinho, especialmente vinho doce, ou consumo excessivo de qualquer tipo de vinho. Agora, eu sei que há muitas pesquisas sobre os benefícios do vinho tinto com moderação, especialmente o resveratrol e outros polifenóis que têm propriedades antioxidantes. E sim, consumo muito moderado de vinho tinto. Estamos falando de um copo pequeno algumas vezes por semana. Pode ter alguns benefícios cardiovasculares que indiretamente beneficiam o cérebro. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Álcool é uma neurotoxina. Não importa em que forma você o consome. E o cérebro, após os 60 anos, é muito mais vulnerável aos efeitos neurotóxicos do álcool do que um cérebro jovem. O álcool danifica neurônios diretamente. Ele interfere com a neurogênese, a formação de novos neurônios, ele compromete a integridade da barreira hematoencefálica,
Ele depleta vitaminas do complexo B, que são absolutamente essenciais para a função cerebral saudável, especialmente B12, B6 e folato. Ele interfere com o sono profundo, que é quando seu cérebro limpa toxinas e consolida memórias. E aqui está algo que muitas pessoas não sabem. Álcool aumenta a permeabilidade intestinal, causando o que chamamos de intestino permeável. Quando o seu intestino está permeável, toxinas e produtos inflamatórios que normalmente seriam contidos no intestino entram na corrente sanguínea, viajam até o cérebro e causam neuroinflamação. Estudos recentes mostram que mesmo o consumo considerado moderado de álcool está associado com atrofia cerebral, literalmente encolhimento do cérebro, especialmente no hipocampo, a região crucial para a memória. Então, se você está consumindo vinho regularmente após os 60 anos, acreditando que está protegendo seu cérebro porque leu sobre os benefícios do resveratrol, você precisa repensar isso. Os danos causados pelo álcool em si provavelmente superam quaisquer benefícios dos antioxidantes, especialmente se você está consumindo mais de um copo pequeno por dia. E vinho doce é ainda pior, porque combina os efeitos neurotóxicos do álcool com uma carga massiva de açúcar, criando um ataque duplo ao seu cérebro. Então, essas são as 4 categorias de frutas que você deve evitar ou minimizar drasticamente se quer proteger sua memória após os 60 anos. Sucos industrializados, bananas muito maduras em excesso, frutas secas concentradas e uvas fermentadas em forma de vinho. Agora vamos à parte mais importante e positiva. As 4 frutas que têm o poder comprovado de proteger seu cérebro, prevenir demência e até mesmo reverter algum declínio cognitivo que já possa ter começado. A primeira fruta que protege sua memória e que deveria ser consumida diariamente por todos após os 60 anos é mirtilos, também conhecidos como blueberries. Mirtilos não são apenas mais uma fruta saudável. Eles são literalmente neuroprotetores em forma de alimento. E não estou exagerando quando digo isso. Há décadas de pesquisa científica mostrando que mirtilos têm efeitos extraordinários no cérebro envelhecido. Deixa eu explicar exatamente o que acontece no seu cérebro quando você consome mirtilos regularmente. Mirtilos são ricos em compostos chamados antocianinas, que são os pigmentos que dão a eles sua cor azul púrpura profunda. Essas antocianinas têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias extremamente potentes. Quando você consome mirtilos, essas antocianinas atravessam a barreira hematoencefálica, algo que a maioria dos nutrientes não consegue fazer, e se concentram especialmente no hipocampo, a região do cérebro responsável por memória e aprendizagem. Uma vez no hipocampo, as antocianinas fazem várias coisas extraordinárias. Elas reduzem inflamação neuronal, elas neutralizam radicais livres que danificariam DNA neuronal, elas estimulam a neurogênese, literalmente a formação de novos neurônios, e elas aumentam a plasticidade sináptica, que é a capacidade dos neurônios de formar novas conexões. Estudos em humanos mostram que adultos mais velhos, com declínio cognitivo leve, que consumiram suco de mirtilo concentrado diariamente por 12 semanas, mostraram melhora significativa em memória, função executiva e até mesmo mudanças mensuráveis no fluxo sanguíneo cerebral comparado com o grupo controle. Outro estudo acompanhou milhares de pessoas por mais de 20 anos. E descobriu que aqueles que consumiam mirtilos regularmente tinham até 2-5 anos de atraso no declínio cognitivo comparado com aqueles que não consumiam. Isso é extraordinário. Estamos falando de uma fruta simples, disponível, deliciosa, que pode literalmente adicionar anos de função cognitiva saudável à sua vida. Agora,
quanto você precisa consumir. Pesquisas sugerem que meia xícara a uma xícara de mirtilos frescos diariamente é ideal. Se você não tem acesso a mirtilos frescos, mirtilos congelados são igualmente efetivos, na verdade às vezes até mais, porque são congelados imediatamente após colheita, preservando todos os nutrientes. Você pode adicioná-los a smoothies, mas lembre-se de incluir também proteína e gorduras saudáveis para evitar pico de glicose. Você pode comê-los como snack. Você pode adicioná-los ao iogurte natural. Você pode fazer uma compota sem açúcar adicionado. A chave é consistência. Não adianta comer mirtilos uma vez por mês. Você precisa torná-los parte regular da sua dieta, idealmente diária, ou pelo menos 4 até 5 vezes por semana. A segunda fruta que protege sua memória de forma poderosa é abacate. Agora, tecnicamente, o abacate é uma fruta, embora a maioria das pessoas o trate mais como vegetal pela forma como é usado culinariamente. Mas, botanicamente falando, é definitivamente uma fruta e é uma das frutas mais neuroprotetoras que existem. O abacate tem um perfil nutricional único que é praticamente perfeito para a saúde cerebral. Deixe-me explicar por quê. Primeiro, abacates são ricos em gorduras monoinsaturadas saudáveis, especialmente ácido oleico. Seu cérebro é aproximadamente 60% gordura e ele precisa de gorduras saudáveis para manter a integridade das membranas neuronais, para produzir mielina, que isola os axônios neuronais, e para sintetizar neurotransmissores. Quando você não consome gorduras saudáveis suficientes, especialmente após os 60 anos, quando a capacidade do seu corpo de sintetizar e utilizar gorduras diminui, seus neurônios literalmente começam a se degradar, as membranas celulares perdem integridade, a comunicação entre neurônios fica comprometida, a velocidade de processamento cognitivo diminui. Abacates fornecem exatamente o tipo de gordura que seu cérebro precisa em abundância. E diferentemente de gorduras animais saturadas, que podem promover inflamação quando consumidas em excesso, as gorduras monoinsaturadas do abacate têm efeitos anti-inflamatórios. Segundo, abacates são ricos em potássio, ainda mais ricos que bananas, surpreendentemente. Potássio é essencial para a função neuronal adequada. Ele regula a atividade elétrica dos neurônios, influencia a pressão sanguínea cerebral e afeta a entrega de oxigênio ao cérebro. Terceiro, abacates são uma excelente fonte de vitamina E, um antioxidante lipossolúvel que protege as membranas de gordura no cérebro contra a oxidação. Estudos mostram que níveis adequados de vitamina E estão associados com menor risco de Alzheimer e outros tipos de demência. Quarto, abacates são ricos em folato, uma vitamina do complexo B crucial para a função cognitiva. Deficiência de folato está diretamente ligada a declínio cognitivo e aumento de risco de demência. Quinto, abacates contêm luteína, um carotenoide que se acumula no cérebro e está associado com melhor função cognitiva, especialmente velocidade de processamento e memória. Estudos mostram que adultos mais velhos que consomem abacate regularmente têm melhor função cognitiva, especialmente em tarefas que requerem atenção e memória de trabalho. E aqui está algo adicional. Abacates têm um índice glicêmico extremamente baixo e são ricos em fibras. Isso significa que eles não apenas não causam picos de glicose, mas quando consumidos com outros alimentos, eles realmente atenuam o pico de glicose desses outros alimentos. Então, comer abacate junto com uma refeição ajuda a proteger seu cérebro dos efeitos danosos de flutuações de açúcar no sangue.
Minha recomendação: consuma meio a um abacate diário. Você pode adicioná-lo a saladas, fazer guacamole, comê-lo simplesmente com um pouco de sal e azeite, adicioná-lo a smoothies para textura cremosa ou simplesmente comê-lo puro com uma colher. A terceira fruta que protege poderosamente sua memória é morangos. Morangos, assim como mirtilos, são ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, mas eles têm um perfil fitoquímico único que oferece proteção cerebral através de mecanismos ligeiramente diferentes. Morangos são ricos em antocianinas e ácido elágico, compostos que têm sido mostrados em estudos de reduzir acúmulo de beta-amiloide no cérebro. Beta-amiloide é a proteína tóxica que forma placas no cérebro de pacientes com Alzheimer. Essas placas interrompem comunicação neuronal, causam inflamação e, eventualmente, levam à morte de neurônios. Compostos nos morangos parecem interferir com a agregação de beta-amiloide, essencialmente impedindo que essas proteínas formem as placas tóxicas que destroem o cérebro. Morangos também são extremamente ricos em vitamina C. Uma xícara de morangos fornece mais vitamina C do que uma laranja. Vitamina C é um antioxidante poderoso que protege neurônios contra dano oxidativo. Mas mais importante, vitamina C é essencial para a síntese de neurotransmissores, especialmente serotonina e norepinefrina, que afetam não apenas o humor, mas também atenção e memória. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina C estão associados com declínio cognitivo acelerado, especialmente em adultos mais velhos. Morangos também contêm fisetina, um flavonoide, que tem mostrado em estudos animais melhorar memória de longo prazo e proteger contra declínio cognitivo relacionado à idade. Um estudo particularmente impressionante acompanhou mais de 16 mil mulheres por mais de 20 anos e descobriu que aquelas que consumiam morangos e mirtilos regularmente, pelo menos uma porção por semana, experimentaram declínio cognitivo significativamente mais lento, equivalente a 2-5 anos de atraso no envelhecimento cerebral. Agora, uma advertência importante sobre morangos. Eles são uma das frutas mais contaminadas com pesticidas. Então, sempre que possível, compre morangos orgânicos. Se você não tem acesso ou não pode pagar por orgânicos, lave-os extremamente bem. Deixe de molho em água com bicarbonato de sódio por 15 minutos antes de consumir. Minha recomendação: consuma uma xícara de morangos pelo menos 3 até 4 vezes por semana. Você pode comer-los frescos, congelados em smoothies ou fazer uma compota sem açúcar adicionado. Evite morangos com chantilly, chocolate ou outras adições ricas em açúcar que cancelariam os benefícios neuroprotetores. A quarta e última fruta que protege sua memória de forma extraordinária é romã. Romã é uma fruta ancestral que tem sido valorizada por suas propriedades medicinais há milhares de anos em várias culturas. E a ciência moderna está confirmando que essa reverência antiga era bem justificada, especialmente no contexto de saúde cerebral. Romãs são incrivelmente ricas em polifenóis, especialmente punicalaginas e ácido punícico. Esses compostos têm atividade antioxidante que é mais potente do que a do chá verde ou vinho tinto. Mas o que é particularmente interessante sobre romã no contexto de saúde cerebral é seu efeito sobre o sistema vascular. Romã melhora a função endotelial. Isso significa que ela ajuda os vasos sanguíneos a se dilatarem apropriadamente, melhorando o fluxo sanguíneo. E por que isso é crucial para o cérebro? Porque seu cérebro consome aproximadamente 20% de todo o oxigênio que você respira e 25% de toda a glicose que você consome, apesar de representar apenas 2% do peso corporal. Isso significa que seu cérebro tem demandas metabólicas enormes
e precisa de fluxo sanguíneo constante e adequado. Quando o fluxo sanguíneo cerebral é comprometido, algo que acontece progressivamente com o envelhecimento, neurônios não recebem oxigênio e nutrientes adequados. Eles começam a funcionar mal e eventualmente morrem. Isso é o que acontece em demência vascular e também contribui para Alzheimer. Roman, ao melhorar a função vascular, literalmente aumenta o fluxo de sangue rico em oxigênio para seu cérebro. Estudos de neuroimagem mostram que consumo regular de suco de romã aumenta atividade em regiões cerebrais associadas com memória. Um estudo particularmente fascinante em adultos mais velhos com problemas de memória mostrou que aqueles que consumiram suco de romã diariamente por 4 semanas tiveram melhora significativa em memória verbal e visual comparado com grupo placebo. Romã também tem efeitos anti-inflamatórios potentes. Ela reduz marcadores de inflamação sistêmica. E como já discutimos, inflamação sistêmica sempre afeta o cérebro. Há também evidência emergente de que compostos na romã podem ajudar a prevenir acúmulo de beta-amiloide e podem até mesmo ajudar a quebrar placas que já se formaram. Agora, romã apresenta um desafio prático. Ela é difícil de descascar e comer. E suco de romã comercial pode ser caro e muitas vezes contém açúcares adicionados. Então aqui estão minhas recomendações práticas. Se você pode encontrar e pagar por romãs frescas, aprenda a técnica para extrair as sementes facilmente. Você corta a romã ao meio, vira de cabeça para baixo sobre uma tigela e bate com uma colher, as sementes caem naturalmente. Você pode adicionar essas sementes a saladas, iogurte ou simplesmente comê-las como snack. Se você vai comprar suco de romã, procure por 100% suco puro, sem açúcares adicionados. Consuma apenas um copo pequeno, 150 ml por dia, preferencialmente diluído com água e consumido com refeição para minimizar impacto na glicose. Alternativamente, você pode procurar por suplementos de extrato de romã padronizados que fornecem os compostos benéficos em forma concentrada sem o açúcar do suco. Agora, além dessas 4 frutas específicas que protegem seu cérebro, preciso compartilhar com você princípios gerais sobre como estruturar sua dieta para a máxima neuroproteção após os 60 anos. Primeiro princípio: priorize sempre frutas de baixo índice glicêmico e alto teor de antioxidantes. Isso geralmente significa frutas vermelhas e roxas, mirtilos, morangos, framboesas, amoras, cerejas. Essas frutas têm a melhor relação entre benefícios antioxidantes e carga glicêmica. Segundo princípio, sempre consuma frutas com alguma fonte de proteína ou gordura saudável. Isso retarda a absorção de açúcar e previne picos de glicose que são prejudiciais ao cérebro. Por exemplo, coma seus mirtilos com iogurte natural ou um punhado de nozes. Coma seu abacate com ovos. Coma seus morangos com amêndoas. Terceiro princípio: prefira frutas inteiras a sucos, mesmo que sejam sucos naturais feitos em casa. A fibra nas frutas inteiras é absolutamente crucial para a saúde cerebral. Não apenas porque retarda a absorção de açúcar, mas porque alimenta bactérias intestinais benéficas que produzem substâncias que protegem seu cérebro. Existe uma conexão profunda entre saúde intestinal e saúde cerebral, o que chamamos de eixo intestino-cérebro. Seu intestino produz neurotransmissores, influencia a inflamação e se comunica constantemente com seu cérebro através do nervo vago. Quando você danifica a sua saúde intestinal através de dieta pobre, você inevitavelmente danifica seu cérebro. Quarto princípio: variedade é
é crucial. Não coma apenas mirtilos todos os dias. Alterne entre as diferentes frutas neuroprotetoras. Cada uma oferece um perfil único de compostos benéficos e seu cérebro se beneficia dessa diversidade. Quinto princípio: considere o timing. Há evidências de que consumir frutas mais cedo no dia, especialmente no café da manhã ou lanche da manhã, é melhor do que consumi-las tarde da noite. Seu metabolismo de glicose funciona melhor mais cedo no dia e você quer evitar elevar açúcar no sangue perto da hora de dormir, pois isso pode interferir com a qualidade do sono, e sono de qualidade é absolutamente essencial para a memória e limpeza de toxinas cerebrais. Agora preciso abordar algo que raramente é discutido, mas que é absolutamente crucial: a conexão entre saúde metabólica e saúde cerebral. A maioria das pessoas pensa nessas como questões separadas. Você vai ao endocrinologista para tratar diabetes ou síndrome metabólica, e você vai ao neurologista para tratar problemas de memória. Mas a verdade é que essas condições estão profundamente interconectadas. Diabetes tipo 2 e resistência à insulina aumentam drasticamente seu risco de desenvolver Alzheimer. Pessoas com diabetes tipo 2 tonelada-em, aproximadamente o dobro do risco de desenvolver demência comparado com pessoas com metabolismo de glicose saudável. Por quê? Porque quando suas células se tornam resistentes à insulina, isso não acontece apenas nas suas células musculares ou hepáticas, acontece também nos seus neurônios. Neurônios resistentes à insulina não conseguem usar glicose eficientemente para energia. Eles começam a funcionar mal. Eles se tornam vulneráveis a estresse oxidativo e inflamação. Eventualmente, eles morrem. Além disso, quando você tem resistência à insulina sistêmica, você geralmente também tem inflamação crônica de baixo grau, estresse oxidativo aumentado, disfunção mitocondrial, todas essas coisas danificam o cérebro. Então, quando eu digo para evitar certas frutas que causam picos de glicose, não é apenas sobre o efeito direto do açúcar no cérebro. É sobre prevenir o desenvolvimento de resistência à insulina, que eventualmente se traduz em resistência à insulina cerebral e risco dramaticamente aumentado de demência. E aqui está a boa notícia: muitos dos danos podem ser revertidos se você tem resistência à insulina ou pré-diabetes, mas você muda sua dieta, começa a consumir as frutas certas, da forma certa, adiciona exercício regular, melhora seu sono, você pode reverter a resistência à insulina. E quando você faz isso, você não está apenas melhorando o seu metabolismo de glicose, você está protegendo o seu cérebro. Conheci um senhor de 72 anos que veio me consultar porque estava experimentando esquecimentos progressivos. Ele estava aterrorizado de estar desenvolvendo Alzheimer. Quando examinamos sua história, descobri que ele tinha diabetes tipo 2 mal controlado há 15 anos, era sedentário, tinha uma dieta terrível, rica em alimentos processados e açúcar. Trabalhamos juntos para transformar radicalmente seu estilo de vida. Eliminamos alimentos processados, introduzimos as frutas neuroprotetoras que mencionei, adicionamos caminhadas diárias, implementamos técnicas de gerenciamento de estresse, otimizamos seu sono. Em 6 meses, não apenas seu controle de diabetes melhorou dramaticamente, mas sua memória e clareza mental também melhoraram significativamente. Ele descreveu como se uma névoa tivesse sido levantada da sua mente. Isso não foi coincidência, foi causa e efeito direta. Quando você melhora a sua saúde metabólica, você melhora a sua saúde cerebral. Agora, há outro fator crucial que preciso discutir: o papel da inflamação crônica em declínio cognitivo e demência. Inflamação aguda, o tipo que acontece quando você corta seu dedo ou pega uma gripe, é saudável e necessária. Seu sistema imunológico está combatendo uma ameaça.
Mas inflamação crônica de baixo grau, que persiste por anos ou décadas, é extremamente prejudicial, especialmente para o cérebro. Inflamação crônica acontece quando o seu corpo está constantemente respondendo a irritantes ou ameaças percebidas. Dieta pobre, obesidade especialmente visceral, estresse crônico, falta de sono, toxinas ambientais, desequilíbrios na microbiota intestinal. Essa inflamação crônica libera constantemente citocinas inflamatórias, mensageiros químicos que circulam em seu sangue. Algumas dessas citocinas atravessam a barreira hematoencefálica e ativam células imunológicas no cérebro, chamadas microglia. Quando microglias são ativadas cronicamente, elas liberam substâncias que danificam neurônios, promovem acúmulo de proteínas tóxicas como beta-amiloide e interferem com a capacidade do cérebro de se reparar e gerar novos neurônios. Então, controlar a inflamação sistêmica não é apenas bom para as suas articulações ou seu coração. É absolutamente crucial para proteger seu cérebro. E aqui está onde as frutas certas entram. Muitas das frutas que mencionei como neuroprotetoras, mirtilos, morangos, romã, abacate, têm poderosas propriedades anti-inflamatórias. Elas não apenas fornecem antioxidantes que protegem diretamente os neurônios, elas reduzem inflamação sistêmica, o que indiretamente protege o cérebro. Por outro lado, as frutas que mencionei como prejudiciais, sucos açucarados, frutas muito maduras em excesso, frutas secas concentradas, promovem inflamação através de seus efeitos na glicose, insulina e saúde metabólica. Então você está literalmente escolhendo entre inflamação e anti-inflamação, entre degeneração e proteção, cada vez que escolhe o que comer. Agora, vou compartilhar algo que aprendi ao longo de décadas trabalhando com pessoas. Conhecimento sozinho não muda comportamento. Você pode saber exatamente o que deveria fazer, mas se você não tem estratégias práticas para implementar esse conhecimento, nada muda. Então deixe-me dar a você estratégias concretas e práticas para incorporar essas frutas neuroprotetoras em sua vida diária. Estratégia 1. Prepare suas frutas com antecedência. Todo domingo, lave e prepare suas frutas para a semana. Lave mirtilos e morangos. Coloque em porções em pequenos recipientes na geladeira. Descasque e corte abacates. Esprema limão para prevenir oxidação. Armazene adequadamente. Quando suas frutas estão prontas para consumir, você está muito mais propenso a realmente comê-las. Estratégia 2. Crie rituais alimentares. Por exemplo, decida que todo café da manhã incluirá meia xícara de mirtilos com iogurte natural e nozes. Quando algo se torna um ritual, você não precisa decidir todas as manhãs o que vai comer. Você simplesmente executa o ritual. Isso remove a fadiga de decisão e torna a consistência muito mais fácil. Estratégia 3. Use substituições inteligentes. Se você está acostumado a beber suco de laranja no café da manhã, substitua por água com rodelas de limão e coma uma laranja inteira depois. Se você está acostumado a comer banana muito madura, mude para banana menos madura ou substitua por mirtilos. Encontre substituições que satisfaçam a mesma necessidade, mas que sejam neuroprotetoras. Estratégia 4. Torne visível. Mantenha frutas neuroprotetoras em locais visíveis e facilmente acessíveis. Mantenha mirtilos já lavados na frente da geladeira. Mantenha abacates na bancada onde você pode vê-los. Mantenha morangos em recipiente transparente. O que é visível é mais provável de ser consumido. Estratégia 5. Rastreie seu consumo. Use um diário alimentar simples ou um aplicativo para rastrear quantas porções de frutas neuroprotetoras você consome diariamente. Quando você rastreia algo, você automaticamente se torna mais consciente e tende a melhorar.
Estratégia 6. Envolva sua família. Explique para seus familiares por que você está fazendo essas mudanças. Peça o apoio deles. Melhor ainda, convença-os a fazer as mudanças junto com você. Quando toda a casa está alinhada com escolhas saudáveis para o cérebro, fica muito mais fácil manter consistência. Agora, preciso abordar uma questão que sei que está na mente de muitas pessoas. E se eu já estou experimentando declínio cognitivo, é tarde demais para fazer essas mudanças? A resposta é um não enfático. Nunca é tarde demais para começar a proteger seu cérebro. Mesmo se você já tem algum declínio cognitivo, mesmo se você foi diagnosticado com comprometimento cognitivo leve, fazer essas mudanças dietéticas pode retardar a progressão, melhorar sua função atual e potencialmente até reverter alguns danos. O cérebro tem uma capacidade extraordinária chamada neuroplasticidade. A capacidade de se reorganizar, formar novas conexões, até mesmo gerar novos neurônios em certas regiões. Essa capacidade não desaparece com a idade, embora ela diminua, mas ela pode ser estimulada e otimizada através de escolhas de estilo de vida corretas. Estudos mostram que intervenções de estilo de vida, incluindo dieta rica em compostos neuroprotetores, podem melhorar função cognitiva, mesmo em pessoas que já têm comprometimento cognitivo leve. Então, se você está na casa dos 60, 70 ou até 80 anos e está preocupado com sua memória, não se desespere. Não aceite declínio cognitivo como inevitável. Tome ação agora. Comece a consumir as frutas certas. Elimine as erradas. Combine isso com exercício regular, sono de qualidade, gerenciamento de estresse, estimulação cognitiva contínua e você pode significativamente melhorar sua trajetória. Conheci uma mulher de 78 anos que estava tão preocupada com sua memória que estava considerando parar de dirigir porque se perdia frequentemente. Quando ela implementou mudanças dietéticas abrangentes, incluindo o consumo diário das frutas neuroprotetoras que mencionei, combinado com caminhadas diárias e exercícios de estimulação cognitiva, em 9 meses ela relatou melhora dramática. Ela parou de se perder. Sua memória para nomes e eventos melhorou. Sua família notou que ela estava mais mentalmente aguda. Isso é o poder de dar ao seu cérebro o que ele precisa para prosperar. Agora, uma última dimensão que preciso abordar: o aspecto psicológico e emocional de envelhecimento cognitivo saudável. Ao longo de minha carreira estudando inteligência emocional e saúde mental, descobri algo fundamental. Sua mente e seu cérebro são intimamente conectados, mas não são idênticos. Seu cérebro é o órgão físico. Sua mente é a totalidade de seus processos mentais, pensamentos, emoções, consciência. Você pode ter um cérebro fisicamente saudável, mas uma mente atormentada por ansiedade, depressão, ressentimento, medo. E você pode ter um cérebro que enfrenta desafios, mas uma mente que mantém paz, propósito, gratidão, amor. O ideal, claro, é ter ambos, um cérebro fisicamente saudável e uma mente emocionalmente equilibrada. E aqui está o que é fascinante. Esses dois aspectos se influenciam mutuamente, profundamente. Quando você está cronicamente estressado, ansioso ou deprimido, isso tem efeitos físicos mensuráveis no seu cérebro. O estresse crônico aumenta cortisol, que em níveis elevados, por tempo prolongado, danifica o hipocampo. Ansiedade e depressão reduzem neurogênese, promovem inflamação cerebral e podem acelerar declínio cognitivo. Por outro lado, quando você cultiva paz interior, gratidão, propósito, conexões sociais significativas, isso tem efeitos protetores mensuráveis no cérebro. Pessoas com propósito de vida forte têm menor risco de desenvolver Alzheimer. Pessoas com conexões sociais ricas
mantêm função cognitiva melhor. Pessoas que praticam gratidão regularmente têm melhor regulação de neurotransmissores. Então, proteger sua memória após os 60 não é apenas sobre o que você come, embora isso seja extremamente importante. É também sobre como você vive emocionalmente e psicologicamente. Se você está carregando ressentimentos de décadas, trabalhe para perdoar. Se você está isolado socialmente, busque conexões. Se você perdeu o senso de propósito, encontre novos significados. Se você está cronicamente estressado, aprenda técnicas de gerenciamento de estresse. Seu cérebro prospera não apenas com nutrientes físicos, mas também com nutrientes emocionais e psicológicos: amor, propósito, conexão, significado, paz. Então minha mensagem final para você é esta. Sim, consuma mirtilos, abacates, morangos e romã diariamente. Sim, evite sucos açucarados, frutas muito maduras em excesso, frutas secas concentradas e álcool em excesso. Isso é absolutamente crucial. Mas também cultive uma vida emocional rica. Mantenha-se conectado com pessoas que você ama. Encontre propósitos que dão significado aos seus dias. Continue aprendendo coisas novas. Mantenha-se fisicamente ativo. Durma bem. Gerencie seu estresse. Envelhecimento cognitivo saudável é holístico. Requer atenção ao corpo e à mente, à nutrição física e emocional, ao cuidado do cérebro e da alma. E se você fizer isso, se você adotar uma abordagem abrangente para proteger sua memória e função cognitiva, você pode não apenas prevenir demência, você pode prosperar cognitivamente até seus últimos dias. Você pode ser aquela pessoa de 85 anos com mente afiada, memória clara, capacidade de aprender coisas novas, capaz de contribuir significativamente para a sua família e comunidade. Isso não é garantido para ninguém. Há fatores genéticos sobre os quais não temos controle, mas, para a vasta maioria das pessoas, as escolhas de estilo de vida que fazemos todos os dias, especialmente o que colocamos em nossos corpos, determinam em grande parte nossa trajetória cognitiva. Então, faça as escolhas certas. Comece hoje. Não espere até que sintomas óbvios apareçam. A hora de proteger seu cérebro é agora, enquanto ele ainda está saudável. Se este conteúdo foi valioso para você, se você aprendeu algo que pode literalmente mudar a trajetória da sua saúde cerebral nas próximas décadas, compartilhe este vídeo com pessoas que você ama, especialmente aquelas que estão entrando ou já passaram dos 60 anos. E deixe nos comentários qual fruta neuroprotetora você vai começar a consumir diariamente a partir de hoje. E qual fruta prejudicial você vai eliminar ou reduzir drasticamente. Lembre-se, cada escolha que você faz é um voto para o tipo de futuro cognitivo que você terá. Vote sabiamente, vote consistentemente e construa um cérebro que continua forte, lúcido e vibrante até seus últimos dias.